Queridos, graça e paz. Abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versos 26 até o verso 56, que nos diz assim: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria, termina Lucas dizendo, permaneceu cerca de 3 meses com Isabel, sua parenta. Esta é a palavra do Senhor. Maria é uma das figuras centrais na história do mundo, porque dela nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma das figuras também mais polêmicas dessa mesma história. Alguns a superestimam e, infelizmente, grande parte do público evangélico brasileiro a subestima. É importante que nós olhemos para as Escrituras a fim de honrar Maria com a honra que ela precisa merecer. Nós não podemos atribuir a ela aquilo que a Bíblia não dá, porque isso seria uma afronta a Deus e uma ofensa à própria Maria, uma mulher de convicções, uma mulher de fé arraizada na glória e na soberania de Deus, uma mulher de convicções profundas. E eu quero convidar você, servo de Deus em Cristo Jesus, filho de Deus, especialmente você, mulher, mãe que está nessa noite, a estudar rapidamente o que esse texto tem a falar sobre Maria, que o próprio texto descreve como a bem-aventurada entre as mulheres.
Primeira coisa que a Bíblia ensina sobre Maria é que ela foi agraciada por Deus. O versículo 28 nos diz que a primeira vez que Maria aparece nas Escrituras, aparece com um anjo indo ao seu encontro. E no versículo 28 o anjo diz: você é muito favorecida. E a palavra favorecida ali tem em sua raiz a mesma palavra graça. No versículo 30, essa expressão é repetida: Maria, você encontrou graça diante de Deus. A primeira característica de Maria é que ela foi abençoada por Deus, ela foi objeto do amor de Deus, ela foi alvo da misericórdia de Deus, que a alcançou, a atingiu para um propósito glorioso. A gente percebe que Maria não foi escolhida para ser a mãe do Salvador por conta de suas virtudes. Deus não chama a gente por conta de suas virtudes, por conta de características especiais. Deus tornou Maria especial porque Ele a chamou. Primeiro Deus chama Maria e depois Deus a torna especial. Deus não chama Maria porque ela é especial. Primeiro Deus chama Maria, e porque a graça de Deus alcança Maria, é que ela se torna especial. Veja que a ênfase do anjo não está em Maria, a ênfase do anjo está na criança que nasceria. O filho, diz os versos 31 a 33, seria grande, seria o filho de Davi, o rei eterno, aquele por meio de quem céus e terra foram criados. O filho receberia de Deus um reinado que não teria fim. Veja novamente, toda a ênfase na proclamação do anjo está na excelência desse filho. E porque Maria seria a mãe desse filho, o anjo diz: como a graça de Deus é especial sobre sua vida. Deus te escolheu para, através de você, realizar uma grande obra. Isso é graça, isso é favor imerecido. A segunda ênfase que a gente percebe que o texto traz é que Maria foi uma mulher disponível para Deus. No versículo 38 ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Essa é uma frase que resume toda a filosofia. Ela se coloca nas mãos de Deus, a fim de que Deus realize seus propósitos nela. Ela é serva, está pronta, se entrega por completo, está disponível, não tem reservas a Deus, ela está pronta para obedecer e oferecer sua vida, seu ventre, sua alma, seus sonhos ao Senhor. Ela é de Deus, ela está disponível a Deus, ela está pronta para ser um instrumento nas mãos de Deus. Ela não é sócia de Deus, ela não é coajudadora de Deus, ela não é intercessora junto a Deus, ela não é igual a Deus. Ela diz: eu sou uma serva de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Não é sócia, não é coigual a Deus, eu sou serva. Cumpra em mim a tua vontade, Deus. Eu me entrego por completo aos teus projetos. Eu quero te obedecer, eu quero te honrar, eu quero te valorizar. Eu quero que a tua vontade se aplique integralmente, seja realizada em minha vida. Ela está pronta para ser usada. E ela diz que se cumpre em mim, conforme tua palavra, é rendição total, sem condições, sem perguntas, sem pedidos de prova. Ela está pronta para que Deus realize uma mudança radical em sua vida. Uma outra característica trazida pelo texto a respeito de Maria é que foi uma mulher disposta a fazer a vontade de Deus. Ela não só é agraciada, mas ela está disponível para Deus. Aqui está a tua serva. Além de estar disponível, ela está disposta a fazer essa vontade de Deus. E a gente percebe isso através de algumas evidências. O anjo só falou com ela, não falou com outras pessoas. A partir daquele momento, Maria seria vista com um olhar de suspeita por sua cidade, por seus parentes, porque apareceu grávida. Maria agora teria que carregar para o resto de sua vida o estigma do adultério, o estigma de uma mulher que noiva aparece grávida. Como é que ela ia explicar isso para a sua vida?
a vida toda sob essa nuvem de suspeita por parte da família e dos vizinhos. O outro ponto é que Maria não tinha garantia de que seu noivo entenderia. Ela estava desposada com José. Ela era virgem. A Bíblia diz que José, ele entrou numa crise profunda. Ele resolveu abandoná-la. A mulher parece grávida. Eu tenho certeza que o filho não é meu. Eu vou abandonar essa mulher antes de entrar em casamento. Como é que eu vou entrar nessa furada? José poderia, inclusive, ter pedido o apedrejamento público de Maria. Ele entra em crise. E veja que Maria paga um preço alto, de perder, inclusive, a construção da família. Aí o anjo aparece a José e o tranquiliza. Olha, ela não mentiu para você. Ela está grávida mesmo. E foi Deus que a engravidou. Ela é uma virgem. Preocupa não. Ela será só sua como mulher. Maria correu o risco de ser apedrejada em público. A lei permitia isso. Ela se coloca disposta a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, ainda que isso envolva um alto risco para a sua integridade. Uma outra característica que a gente percebe em Maria, versículos 39 a 44, é que ela é bem-aventurada entre as mulheres. Isso é muito importante, e não acima das mulheres. O texto nos diz, nos versos 39 a 44, que quando Maria visita sua parenta Isabel, que estava grávida de João Batista, já com gravidez de 6 meses, quando Maria entra e faz a saudação a Isabel, João Batista, o profeta que batizaria Jesus, estremece no ventre de Isabel. Isabel é tomada pelo Espírito Santo e declara: bem-aventurada és tu, mulher, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. O que veio fazer a mãe do meu Salvador? Primeira coisa que a gente vê aqui é que Maria é bem-aventurada entre as mulheres. Isabel não a coloca acima das mulheres. Isabel coloca Maria entre as outras mulheres. Maria é feliz porque recebeu a graça de Deus, porque o amor de Deus a visitou, a impactou, e ela se abriu para que Deus cumprisse seus propósitos nela e através dela. Uma outra característica que esses versos nos trazem é que Maria é a mãe do Senhor. O destaque da fala de Isabel, acompanhe comigo o versículo 43, por favor, de Lucas capítulo 1, e vejam o destaque da fala de Isabel, parente de Maria. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu? O destaque de Isabel é sobre o filho de Maria, não é sobre Maria. João Batista estremece no ventre, não por causa de Maria. João Batista estremece no ventre por causa do filho que estava em Maria, a mãe do meu Senhor. O grande personagem desse encontro entre Isabel e Maria é o filho que estava no ventre. Aquele bebê é o Filho do Deus Altíssimo, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, o ungido que receberia o trono de Davi e reinaria para todo sempre. A grande ênfase do texto está nesse menino. Maria é feliz, diz-nos o versículo 45, porque creu. Acompanhe a leitura, por favor. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria não é feliz, meus queridos, porque foi pedida em casamento por algum milionário de Nazaré, ou porque o texto diz que é a moça mais bonita de Nazaré. Isabel diz que Maria é feliz, e bem-aventurada significa alguém feliz, porque ela creu. E a própria Maria reconheceu que, por ser a mãe do Salvador, ela seria reconhecida como uma mulher abençoada por todas as gerações. Olha o versículo 48, acompanhe o versículo 48. Maria diz: porque contemplou na humildade da sua serva, desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. A própria Maria reconhece isso. Que felicidade! Deus me visitou com graça para eu poder ser a mãe do Salvador. Que privilégio! Que privilégio!
o Senhor olhou para a serva dele e não para uma senhora com ele. Viu minha humildade e transbordou de graça, cuidado e misericórdia sobre mim. Uma outra característica que a gente vê nesse texto é que Maria reconhece que Deus tem o controle da história e ela engrandece a Deus por isso. Quando Isabel, tomada pelo Espírito, diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, Maria canta, e esse cântico está descrito dos versos 46 a 56. E esse cântico de Maria nos traz elementos importantíssimos. Primeiro, ela fala do agir de Deus na história. Depois, ela fala do projeto de Deus invertendo as ordens das coisas. Veja bem, Maria diz: Deus ele não visitou palácios. Deus não falou com os papas da religião, com os grandes sacerdotes no templo, mas Deus vem a uma cidadezinha simples chamada Nazaré, onde existe um adolescente entrando no início da juventude, noiva de um rapazinho que é um carpinteiro de família pobre, que é pobre, uma vida simples, e dessa construção familiar que nascerá, Deus mudará a ordem da história. Deus ele não dá a mínima para os nossos padrões e valores de reconhecimento, de projeção social, de bajulação uns aos outros. Deus ele trabalha como quer na agenda dele, soberanamente. Ele inverte a ordem das coisas. Ele conduz toda a história até esse momento, onde o filho da mulher nasceria para esmagar a cabeça da serpente através da cruz do Calvário. Um outro elemento que a gente percebe nesse cântico de Maria, dos versos 46 a 56, é que ela declara que Deus é justo, fiel e misericordioso. Veja os versículos 50 em diante, por favor, acompanhe a leitura. Primeiro, no versículo 49, Maria chama Deus de o Poderoso, porque o Poderoso fez grandes coisas. No final do verso 49, Maria chama Deus de Santo. No versículo 50, bem no início, Maria diz: a sua misericórdia vai de geração a geração. Versículo 51, Deus agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que do coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria conecta o seu cântico com toda a escritura do Antigo Testamento. Lá em Gênesis 12, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu farei nascer o teu descendente, e por meio desse descendente, um grande povo, a ponto de a sua descendência se tornar tão numerosa como as estrelas do céu. Maria reconhece que a fidelidade de Deus acompanha seu povo de geração em geração, século após século, passa dos 1000 anos, até trazer o filho da mulher. Ela reconhece sua profunda necessidade de Deus. Nos versículos 46 e 47, Maria diz, vamos ler, por favor. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja o reconhecimento dela. Eu preciso de um Senhor. Eu preciso ser resgatada por um Salvador. Deus contemplou na humildade da sua serva, e por isso, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria exulta a Deus. Ela reconhece que o sentido da vida está em exaltar e glorificar e se alegrar em Deus. Ela reconhece que de agora e para sempre todas as gerações a considerarão bem-aventurada por causa das grandes coisas que Deus está fazendo nela e por ela, ao trazer o Filho que nos redimirá de todos os pecados, inclusive a redimirá. É por isso que Maria chama de Jesus de meu Senhor, meu Salvador, porque o Filho que nasceria dela não seria somente o Salvador de todos nós que aqui estamos, mas seria também o Salvador dela.
Quando Maria diz, o Senhor contemplou a humildade da sua serva, ela está reconhecendo, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém para me redimir, eu preciso de alguém para transformar minha história, eu preciso de alguém que me perdoe de todos os meus pecados. A expressão Maria concebida sem pecados não está nas Escrituras. A expressão Maria assunta aos céus não está nas Escrituras. A expressão Maria mediadora entre Deus e os homens não está nas Escrituras. A expressão qual é o pai que não ouve o filho? Qual é o filho que não ouve a mãe? Não está nas Escrituras. Maria é pecadora, reconhece sua necessidade de salvação. Maria chama Deus de Senhor e Maria chama Deus de seu Salvador. Nós precisamos ficar na Bíblia, somente nas Escrituras. Nós precisamos nos abrir para que o nosso olhar comece a enxergar a verdade de Deus que exalta o seu Filho Jesus Cristo e mais ninguém. Nós não podemos permitir que tradições religiosas, histórias passadas de geração após geração, sem respaldo bíblico, governem nossa vida. Nós precisamos que a palavra de Deus construa nossa identidade, nossos valores, nosso senso de verdade. E precisamos lutar com amor por isso, sem desrespeitar as pessoas que pensam diferente de nós. Por fim, Maria anda com Deus quando as coisas estão muito complicadas. É a mulher de Deus, né, gente? Que mulher de Deus! 130 quilômetros a pé, nos últimos 10 dias de gravidez, ou andando em cima de um jumentinho, né? Conforto absoluto, né? Até chegar na cidade de Belém. O filho que está em mim é o Salvador. 130 quilômetros debaixo de sol de rachar, barriga desse tamanho, meu joelho desse tamanho, meu pé inchando. O filho que está em mim é o Salvador. O anjo me falou isso. O anjo me falou. Eu vou buscar a liderança religiosa e vou falar para eles, olha, vocês têm que intervir na minha causa. Como é que eu posso andar 130 quilômetros a pé ou montada num jumentinho nessas condições? Maria faz isso? Se submete à vontade de Deus? Se submete à vontade de seu marido? Sobe no lombo de um jumentinho? Anda um trajeto longo a pé? Até chegar na cidade de Belém? Dá a luz a seu filho num lugar simples? Espera aí, 130 quilômetros já é demais, né? Agora não tem nem um quartinho, nem uma espelunca qualquer para receber a gente? Será que esse povo não entende que quem está aqui dentro é o Criador de todas as coisas? É assim que ela fala. Não tem lugar. Fazer o quê? Não murmura? Não reivindica seus direitos? Você não vê ela reclamando se tem ou não comida? Não tem nem colchonete para dormir. Você não a vê reclamando. Deus está no comando e ela se submete, ainda que não compreenda. Foge para o Egito com a criança de colo. Jesus nasce, está dando de mamar para o menino. Deus aparece e diz, querem matar a criança, vocês vão lá para o Egito. Não, aí é demais. No Egito a gente vai ser considerado forasteiro, é gente sem bandeira, sem lugar para morar, é gente perseguida, gente desterrada, gente ameaçada. Nós vamos para um lugar onde seremos Zé Ninguém, não teremos vínculos com parentes, com amigos,
não teremos relacionamento com ninguém, uma outra cultura, uma outra língua, um povo hostil, tudo é hostil. Eu não vou. Maria é humilde o bastante para fugir, com o Senhor dos Exércitos em seu colo, com o Rei dos Generais em seu braço. Ela educa sua criança num lugar perigoso. Termina o período de perseguição, Deus aparece e diz: agora vocês vão lá para Nazaré. Ah, não. Nazaré está de brincadeira. Nazaré, gente, é considerado o subúrbio do mundo. Nazaré era um dos maiores antros de ladrões e prostitutas da época. Quando Jesus estava fazendo muitos milagres, sabe o comentário que os líderes religiosos falaram? De Nazaré? E pode sair alguma coisa que preste lá de Nazaré? Esse foi o comentário que falaram a respeito de Jesus. Mas é justamente lá, em Nazaré, no caldeirão da sujeira, nessa região da sombra da morte, que o Filho de Deus vai crescer para ser o Salvador do mundo. É como se Deus estivesse armando a sua barraca nas malocas mais perigosas da vida. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, não nasceu e não cresceu em Jerusalém, a grande capital de Israel, mas cresceu em Nazaré. E a partir daquele momento em que cresce em Nazaré, ele recebe o apelido de Jesus, o Nazareno. Sabe o que isso significa, gente? Cresceu na pior favela do mundo, no meio dos traficantes de crack, dos travestis, dos transexuais, de crianças sem pai, sem mãe, de gente que mexe e revolve o lixo. Jesus cresceu no pior lugar do planeta Terra. Resumindo, uma expressão muito comum, ele cresceu no quinto dos infernos, de sujeira, de iniquidade, de má fama. E Maria vai para lá. Gente, é mulher de Deus, né? Serva, disposta, faz a vontade de Deus, se coloca à disposição. As coisas estão complicadas, tão difíceis, estamos lá, porque Deus está cumprindo a sua vontade em minha vida. O último momento em que Maria aparece nas Escrituras é nesse texto. Jesus ressurge dentre os mortos, ela acompanha o filho até o fim, ela está na cruz, à sombra da cruz, vendo Jesus moído, humilhado, ensanguentado, o magérrimo, o caco humano. Provavelmente Maria às lágrimas, em saber que não poderia fazer nada. Deus ainda assim estava cumprindo sua vontade, porque desde que aquele menino nasceu, todo mundo fala que ele ia morrer. Desde que aquele menino nasceu, todo mundo falou que uma espada ia traspassar seu coração. O próprio Jesus já falou que ele não tinha vindo para servir, ele não tinha vindo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muitos. Maria está lá ao pé da cruz, Jesus se preocupa com ela, porque provavelmente já estava viúva. A Bíblia, depois do crescimento de Jesus, não fala mais de José. Jesus olha para o seu discípulo amado, que é João, que escreve o Evangelho segundo João, a primeira, segunda e a terceira carta de João, e o último livro das Escrituras, que é Apocalipse, e diz: João, toma-a como tua mãe. João, cuide da minha mãe como tua mãe. Maria, acolha-o como teu filho. Estou passando a responsabilidade de cuidar de você para ele. Acolha-o em teu coração. Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita,
fica 40 dias com os discípulos, Maria presente, nos 8 primeiros versículos do livro de Atos. Jesus diz: vão para Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer sobre os meus discípulos. E lá em Atos capítulo 1, versículo 14, os discípulos, não senhores de Jesus, os servos, estão no ambiente orando, esperando o Espírito Santo descer. E quem está presente como discípula? Maria. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. E o Espírito Santo desce sobre quem? Maria. A igreja cresce nas primeiras décadas depois da ressurreição de Jesus, vertiginosamente. Pequenos grupos nos lares, igreja perseguida, reunindo-se nos cemitérios. Quem estava lá? Maria, como discípula de Jesus. Não era mais seu filho, agora era seu Senhor e seu Salvador. Que se cumpra em mim, conforme a vontade do Senhor, todas as gerações, porque Deus me agraciou com o privilégio de ser a mãe de Jesus Cristo. Me considerarão uma mulher privilegiada, uma mulher bem-aventurada. Faz em mim tua vontade, Deus. Com base nessa rápida reflexão, a única conclusão que a gente pode chegar é que Maria é uma mulher digna de ser imitada não somente por vocês, mães que estão presentes, mas por todos nós que colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. No meio da hostilidade, situações boas, situações difíceis, Maria está lá: Deus, eis aqui a tua serva, cumpre em mim tua vontade. Eis aqui a tua serva, cumpre em mim tua vontade. Perigo, luta, caminhada de deserto, crescer em subúrbio, Deus, cumpre em mim tua vontade. Cumpre em mim tua vontade. Você não vê queixa, você não vê colocando o dedo em riste para o céu, mas o Senhor gerou em mim o Filho da salvação. Estou aqui, Deus. Obrigado por ter contemplado na humildade da tua serva. Eu quero sugerir algumas aplicações para a nossa vida, com base na vida dessa mulher extraordinária. Que deve ser profundamente respeitada por cada um de nós. Profundamente respeitada. E motivo de oração. Deus, que mulher de fé. Num tempo tão difícil e tão conturbado. Oh Deus, eu quero ter essa fé. Quero ter essa disposição. Quero estar disponível para o teu agir. Primeira aplicação: aprecie a graça de Deus, ainda que nos pequenos detalhes. Uma vida simples, numa cidade simples, numa realidade de noivado, uma simples, tem um sonho. E o Bíblia fala: sua vida nunca mais será a mesma. Pequenos detalhes. Precisa ir para uma cidade pequena, empobrecida, a criança nasce dentro de uma espécie de um estábulo, com outros animais, que é uma circunstância mais simples que essa, mas enquanto ela estava naquele estábulo, amamentando aquele menino, tinha uma estrela brilhando no céu, anjos glorificando e exaltando, e pastores sendo guiados para cultuar aquele que é o Rei dos Reis. Circunstâncias simples na sua vida podem produzir coisas extraordinárias na vida daqueles que te seguem, na vida daqueles que estão ao teu redor e na vida de pessoas que talvez você nunca vá conhecer. Aprecie a graça de Deus nos mínimos detalhes. Em termos práticos, cada detalhe do nosso dia a dia tem Deus presente. Cada situação, por mais ordinária que seja, varrer um chão, tudo.
É nesse sentido que eu quero explicar. Sempre que a gente encontra, toda terça-feira nós temos um encontro de equipe. Eu, o Felipe, o Neilon, o grupo de cooperadores da igreja. Nos encontramos agora com a equipe que serve a igreja, o Zé, a Mari, que é a secretária, a senhora que executa toda a limpeza da nossa estrutura. E o tempo todo a gente reafirma a mesma coisa. Tudo que a gente faz aqui, desde o tirar uma teia de aranha com zelo, glorifica. Porque quando um convidado entra por essas portas, ele vê o chão limpo. Ele percebe que a acústica melhora, que a gente investiu para a iluminação melhorar, que a gente preocupa que todos consigam enxergar, a gente preocupa com um cafezinho de qualidade para as pessoas. Tudo isso comunica zelo, glória a Deus. Agora você amplifica isso na sua vida, na sua casa, nos detalhes do seu trabalho. As pessoas que te cercam sendo impactadas nos mínimos detalhes por sua vida. Valorize a graça de Deus que atua usando detalhes. Disponha-se a ser usado para um projeto maior. A Bíblia diz que aquele que chega aos 80 anos, chegou bem, já caminhou muito. E o que passa disso é com ser enganado. A vida é rápida. Deus tem um projeto para as nossas vidas. O Cristo já veio, já ressuscitou dentre os mortos, enviou o seu Espírito para morar em nós, e agora quer nos usar com poder e graça, como testemunhas vivas em suas mãos. A mesma expressão de Maria deve ser dita por cada um de nós: eis aqui teu servo, eis aqui tua serva, cumpre em mim a vontade do Senhor. Descanse, por saber que Deus tem o controle dos detalhes de sua vida, ainda que você esteja passando pelo deserto. Descanse por saber que Deus tem o controle dos detalhes de sua vida, ainda que você esteja passando pelo deserto. Deus foi pego de surpresa quando Maria precisou caminhar 130 quilômetros a pé no final da gravidez. Deus foi pego de surpresa quando Maria precisou ficar 2 anos fugitiva no Egito, uma região pagã, idólatra, com tanto problema. Deus foi pego de surpresa quando Maria e José foram morar em Nazaré e ali passaram os próximos anos, uma região de subúrbio com tantos problemas econômicos, políticos, sociais. Aquela família foi enviada para uma caminhada no deserto. Mas Deus ainda assim Deus estava cuidando daquela família para cumprir os seus propósitos. Eu quero te convidar a descansar. Marco Aurélio, nosso presbítero aqui, falou: olha, se você está passando por situações difíceis, fique em pé para receber uma oração. Eu quero dizer, se você tem passado pelo deserto, descanse, porque a graça de Deus, em todos os seus detalhes, inclusive no deserto, não desamparou a sua vida. Continue andando com Deus, mesmo sob dificuldades. O amor a Deus por nós não é provado somente na bonança e na fartura. O amor de Deus por nós permanece mesmo sob fogo cruzado, sob dificuldades. Continue andando com Deus, ainda que as situações sejam difíceis. E por fim, não abra mão de ser um discípulo de Jesus Cristo. Não abra mão. Até o final. Assim como Paulo falou no final de sua vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pronto, Jesus nasceu. Lavei minhas mãos. Ó, não é assim? Criei o menino, dei roupa, comida, roupa lavada, comida, dei os estudos dele, lavei minhas mãos. Esse menino ficou meio doido, agora está com esse projeto de Messias. Rapaz, ele vai colocar nossa família em perigo também.
Os soldados romanos estão começando a olhar para a gente já, a cercar nossa casa, a andar aqui, tem umas patrulhas passando toda hora, de madrugada a gente escuta o barulho da sirene. Nossa vida está virando um inferno. Não, ó. Ainda assim, sob a cruz, presente. Depois da ressurreição, quando Jesus vai embora, é entendido nas alturas. Cadê ele? Presente. Ele falou que vai mandar o seu Espírito. Ele deu o local, deu o endereço, é para lá que eu vou. Presente. Depois que o Espírito Santo habita nela, continua andando com Jesus até o fim. É por isso que é a bem-aventurada, a mais que feliz, uma mulher de Deus, não sobre as mulheres, mas entre as mulheres. E a oração que eu faço para você mãe, por você mãe, é a mesma que eu quero fazer por mim, para todos os meus colegas de humanidade, os homens aqui presentes, os adolescentes, os jovens, as crianças e os velhos. É que assim como essa mulher, estejamos dispostos para que Deus cumpra em nós seu querer. Que estejamos dispostos a pagar o preço, ainda que alto, para amar, honrar e andar com Deus. E que caminhemos até o fim da nossa jornada, servindo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Filho do Deus Altíssimo, o Rei das nossas vidas. Vamos orar, gente. Nós temos uma música, eu quero convidar nossa equipe de música que vem à frente. Eles vão nos abençoar com a canção Aos Reis dos Reis consagro, ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. E através dessa música, mais uma vez, você poderá dizer, e você mãe, em especial, poderá dizer, Deus, toma minha vida. Você pode nesse momento fazer uma retrospectiva de sua casa, de seu lar, a saúde, a espiritualidade, a vitalidade, a alegria no seu lar e do seu lar, dependem muito de você, mulher. A ordem no coração dos teus filhos depende muito de você. Você gera um impacto profundo dentro de sua casa. E nós vivemos hoje uma crise, não só de masculinidade, mas uma crise de maternidade. Homens saindo para suprir, mulheres saindo para suprir, e ninguém fica em casa nutrindo afetos, nutrindo o coração, nutrindo a fé. Eu quero te convidar, mãe, a reavaliar o chamado de Deus para a sua vida, como mãe, como mulher, o privilégio que Deus te deu, de poder treinar meninos e meninas, para serem filhos do Deus Altíssimo, amarem-no com todas as suas forças, servirem-no de todo entendimento. Esses meninos precisam de você, mãe. E eu quero dar um passo além. Seus maridos precisam muito de você, mulher, como mãe dos filhos dele. Reavalie isso. O tempo que você tem vivido em casa, com os seus pintinhos, né? Os pintainhos, e o tempo de qualidade que você tem vivido para eles. E durante esse tempo que você está em casa, o que você tem feito para inspirar os seus filhos? Essa mulher, por seu exemplo de fé, humildade, disposição para ser usada por Deus, inspirou qualquer filho que nasceria dela, não só Jesus. Ela teve outros filhos depois de Jesus, e todos também
se tornaram discípulos.